Olá, bem-vindos a mais um episódio do O que a Casa Gasta, um podcast do Instituto Mais Liberdade, onde estou eu, Pedro Alves, e está aqui o João Pinto. Olá. E hoje temos aqui o João Miguel Tavares. Olá, João. Olá, muito gosto. Muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. João Pinto. Muito Estamos aqui a dizer que és bem-vindo. fã, não é? Sou um grande fã do resto da história. Ok, E mas temos isso aqui... realmente não são fãs de mim, são fãs do Rui Ramos. Isso, isso. E bem. É isso que eu ia dizer. E Temos bem. hoje aqui 5% do resto da história. E estás a ser generoso, porque acho que foste contar. Não, talvez com a pergunta inicial que é mais longa. Isso que é grande, Exato, é uma maravilha. exato, Tu é que exato. enquadras. Exato, eu enquadro. Faço e a propósito como daquilo. lanças os intervalos e pá, incrível. É incrível, não é? Sim, como despeço das pessoas. Sim, E o meu, olá, bom dia. Bem, É viste, incrível. ouviste? Sim, podes fazer outra vez? Olá, bom dia. Olha, Ficaste arrepiado. Pronto. Hoje o que é que estamos aqui a fazer? Portanto, no nosso podcast do Instituto Mais Liberdade, nós escolhemos um tema e tentamos aprofundar dentro desta leveza que o podcast obriga. E aqui à leia da apresentação, interessa começar pelo princípio, né? E os teus pais eram os dois funcionários das finanças. Estivemos aqui a investigar. Diz-me, Exatamente. quando tu eras Confio. miúdo e pedias alguma coisa aos teus pais, eles respondiam: isso não é comigo, é com o meu colega. Repara, os pais dizem sempre isso, até hoje em Exato. dia. Eu também, lá em casa, eles pedem-me coisas, eu digo: isso não é comigo, é com a minha colega. Portanto, funcionava independentemente de serem funcionários das finanças. Mas eles também foram funcionários das finanças no tempo pré-Palmaceda. Portanto, não era um tempo de finanças hiper, mega eficientes, informatizadas, que escrutinavam toda a nossa vida, e também ainda nem existia internet e nem muitos computadores. E, portanto, é um outro tempo. A eficácia não era tão grande e, portanto, era uma paternidade de rosto humano. Olha, exatamente. Não é como a AT hoje em dia. Não é? João Miguel, tu escreveste no Público a 11 de fevereiro de 2016 É lá. que Portugal Vocês precisava... pesquisaram. Então andámos completamente. Que Portugal precisava de ter um partido liberal, e a verdade é que 3 anos depois esse partido chegou ao Parlamento. Depois, no dia 10 de junho de 2019, quando presidiste às comemorações, disseste que os portugueses precisavam de sentir que contam para mais alguma coisa do que só para pagar impostos. Já se passaram 5 anos, os teus búzios naquele dia estavam avariados? Não, aquilo era um desejo. Certo. Não, nós cada vez pagamos mais impostos. O problema de pagar cada vez mais impostos é ter um Estado cada vez maior, e ao ter um Estado cada vez mais maior existem muitas ineficiências, existe uma espécie de abafamento daquilo que é a sociedade civil e a sociedade empresarial, aquilo que são as empresas. E quando isso acontece, quer se queira, quer não, há também uma diminuição de liberdade, que é isso que mais me chateia. Esse é o problema do grande Estado. Quando atinge uma determinada dimensão, começa a tirar liberdade à sociedade civil. É esse o problema. Que liberdades é que achas em que mais isso se nota? Repara, isso nota-se muito em Portugal, nomeadamente, por exemplo, na liberdade dos empresários para falarem, para chatearem, não é? Tu não tens isso. Se tu olhares historicamente, os empresários que chatearam o poder era Belmiro de Azevedo e Alexandre Soares dos Santos, que não por acaso tinham grandes empresas de distribuição. E nos supermercados eles estão mais dependentes propriamente dos clientes que lá vão bater à porta do que propriamente de grandes aprovações do Estado. E fora desse campeonato mais apertado, todos os grandes empresários estão-se constantemente a esbarrar com o Estado. É difícil fazer coisas sem pedir um papel, sem pedir uma aprovação. E para pedir aprovações é preciso muitas vezes um favorzinho. E isso é terrível, porque nós às vezes olhamos, pensamos na cunha como... Estou-te agora a meter uma cunha a ti, Pedro, para me arranjares um emprego para um filho meu, ele é burro que se farta, pá, mas por favor, é meu filho, mete-o lá. Essa é a cunha que nós temos na cabeça. Mas não é isso. É mais. Pedro, eu tenho direito a esse papel, é mesmo só passares uma assinatura e tu dizes, epá, não, pá, mas tenho uma pilha muito tenho grande. aqui uma pilha Claro, lá, certo. pá. Ou seja, tu metes cunhas para o Estado te servir de acordo com coisas que tu tens direito a elas, percebes? Eu não devia precisar de meter uma cunha para isso. Eu não estou a querer nenhum favorzinho, não te estou a pedir nada ilegal. Facilidades, não é? Exatamente, muito bem dito, João. É mesmo isso. É criar dificuldades para vender facilidades. Muito bem. É isso mesmo que acontece. E aí isso é uma perda de liberdade. É uma perda de produtividade também, não é? Porque andamos sempre a tocar campainhas e a bater a portas com uma burocracia gigantesca que tira muita agilidade àquilo que é o mercado. E isso é um problema grande para o país. Estás lançado.
É isto que a gente queria. Mas se calhar antes dos radicalismos ainda, e acho que é interessante até porque o dia em que estamos a gravar é o dia em que faz 10 anos em que existe o processo... Repara, nós podemos dizer a hora que nós estamos a gravar. Podemos, claro. Que horas são neste momento? 20h44. Portanto, 20h44 do dia 21 de novembro de 2024. Portanto, daqui a 1h16, José Sócrates vai ser preso, detido no aeroporto da Portela. Daqui a 1 hora e menos de uma hora. Está a fazer 10 anos que nós vimos aquelas 40 mil vezes da rotunda. Daqui a 1 hora, 10 anos. Essas imagens foram um bocadinho mais tardias, foram já mais próximas da meia-noite. Se puderem trazer já um bolo para a gente comemorar aqui. Portanto, sim, estamos a poucas horas disso. 10 anos é impressionante. Então, mas eu tenho uma pergunta para ti sobre isto também, que é a seguinte: é pública a tua... Eu chamei aqui a versão a José Sócrates, não sei se... Pronto, vou pôr. Mas deixaste um dia aos teus filhos à guarda de António Costa. Isto quer dizer que se o Pedro Nuno Santos um dia abrir uma residência sénior, tu és o primeiro a inscrever-se? Posso ser. Eu deixei os meus filhos com o António Costa e deixava também os meus filhos com o Pedro Nuno Santos. Isso foi delícia. Com José Sócrates tenho algumas dúvidas, mas também não vejo José Sócrates a convidar-me para isso, porque para isso é necessário uma coisa, que é sentido de humor. Certo. Coisa que José Sócrates não é conhecido por ter. E uma casa própria. Uma casa própria, exatamente. E naquele caso foi uma resposta. Eu escrevi um texto, para quem não conhece a história, eu escrevi um texto provocatório. Foi um dia em que António Costa deu uma tolerância de ponto vergonhosa, porque o Papa chegava, não imagina, o Papa, e chegava no dia seguinte, nem sequer chegava naquela sexta-feira, chegava no sábado, e ele decide dar tolerância de ponto. Eu tenho os meus filhos todos no ensino público e, portanto, de repente tinha que ficar com 4 miúdos, deixava de poder trabalhar e escrevi um texto provocatório e dizer ao Sr. Primeiro-Ministro, não me quer ficar com as crianças, já que você inventou esta tolerância de ponta absurda. E ele disse-me, sim, posso ficar. À tarde não consigo, mas de manhã posso. Eu disse, então está bem, então fui lá deixá-los. Eles foram muito bem tratados. De certeza que sim. Foram muito bem tratados, comeram hambúrgueres, viram desenhos animados e ainda tiveram uma visita privada ao Parlamento, porque o Palacete de São Bento, a residência oficial do Primeiro-Ministro, tem uma ligação interior ao hemiciclo, ao Parlamento, à Assembleia da República. E, portanto, eles foram lá, ainda conheceram Ferro Rodrigues e depois António Costa tirou-lhes uma fotografia, pediu-lhes para eles se sentarem na bancada do Bloco de Esquerda. Claro que sim. Então eu tenho uma foto dos meus filhos sentados. Tem sentido de humor? Mas com sentido de humor é mais fácil ganhar-nos. Mesmo que nós não concordemos politicamente, eu acho que o humor nos aproxima e, portanto, eu ponho o sentido do humor acima das divergências políticas e ideológicas. Então vamos agora aos radicalismos. Vamos ao Estamos tema. Aqui hoje para falar de radicalismo. Exatamente. Eu, obviamente, como estávamos a começar o podcast por dizer, ouço-te muitas vezes no Resto da História e ouvi os episódios do 25 de Abril, do 25 de Novembro, e depois do 25 de Abril perdoaram-se os do antigo regime, depois do 25 de Novembro perdoaram-se os do PREC. Sem querer discutir história, nós, os portugueses, até nos radicalismos, somos de brandos costumes. Mas isso não é mau. Eu acho que isso é bom. Eu acho que isso é bom. Embora os brandos costumes foi uma fama que nós ganhamos com a ditadura e com o Estado Novo. Quem vai olhar para a Primeira República, olha, também ainda há pouco tempo se comemorou o centenário da Noite Sangrenta, em que houve uma violência política, uma barbaridade, mataram o primeiro-ministro. Então, exatamente. E, portanto, e mesmo durante as guerras liberais, foram guerras violentíssimas, e se fores perguntar aos franceses das invasões francesas se nós somos um povo de brandos costumes, eles diziam que não, bem pelo contrário, eles achavam que nós éramos uma selvageria total, por uma razão muito engraçada, é porque no centro da Europa as guerras eram feitas, até porque havia muitas, elas eram feitas sem terem um grande impacto na população. Quer dizer, eles podiam entrar nas quintas e levavam umas vacas e umas colheitas porque era preciso alimentar os exércitos, mas a população civil não se metia naquilo, até porque havia trocas de território, embates constantes no centro da Europa. Quando o exército francês entra na Península Ibérica, aquilo não é assim. Ou seja, eles não só têm que enfrentar exércitos regulares, mas sobretudo têm que enfrentar aquilo que verdadeiramente é a guerrilha. As tropas francesas descobriram o que era a guerrilha em Espanha e em Portugal. Ou seja, a malta das forquilhas. A malta das forquilhas, que era terrível, porque dificultava imenso a ocupação do território. Tu precisavas ter um exército absurdamente grande, porque estavam os tipos das aldeias constantemente a rebelar-se. E isso não acontecia noutros sítios. Portanto, não é verdade que nós sejamos propriamente um povo de brandos costumes. Ganhamos essa fama do radicalismo. com o tempo de Salazar. Agora?
Que estamos mais quê? Mais mansos, mais calmos. Eu acho que há uma mansidão que própria de um país com uma alta coesão social, que é o outro lado da cunha. Nós às vezes estávamos a falar da cunha. A cunha tem um lado negativo, que foi aquele exposto assim. Há um lado positivo na cunha, porque é um reflexo do facto de tu realmente chateias-te com o primo da tua vizinha. Porque é que noutros sítios não tens tantas cunhas nem tantos favores, mas estás-te nas tintas para o primo da tua vizinha, não é? E nós tivemos, por exemplo, uma prova disso depois do 25 de Abril e com a descolonização, a capacidade que o país teve de repente de acolher mais de 500 mil de portugueses que foram acolhidos com, enfim, houve dificuldades, como é óbvio, mas ainda assim é um milagre. Para mim é o maior milagre desde o 25 de Abril, foi a maneira como aquelas pessoas foram assimiladas no território nacional, coisa que, por exemplo, os franceses nunca conseguiram com o pessoal vindo da Algéria. E, portanto, isso é um aspecto positivo. Esses grandes costumes, o facto de não ter havido vinganças excessivas depois do 25 de Abril, nem depois do 25 de Novembro, eu acho que isso funciona a nosso favor. Não é um defeito. O melhor era melhor termos os dois mundos, que era termos uma integridade à Suécia com as mamãs de Portugal, de Espanha e de Itália, não é? Mama, não é? Porque adoramos, ninguém quer ficar sem elas. Mas enfim, isso e depois nós andámos a meter a cunha à prima do vizinho. Então, achas que, por exemplo, no resto da Europa ou no mundo olham para Portugal e dizem não é bem radicalismo, aquilo é como aquela malta que vai fazer atividade de boeda radical no fim de semana e acaba a inscrever-se em observação de pássaros? É possível, nós não houve uma altura que tivemos muita má fama, mas não era dessa, fazíamos parte dos pigs, éramos os tipos que Portugal andavam só queriam saber do Espanha, vinho e das mulheres e tal. Isso a mim nunca me ofendeu, pessoalmente. Não, é ligeiramente lisonjeiro. Sim. O que também diz muito das nossas próprias características. Só me ofendeu a mim porque eu nem quero saber muito de vinho. Exato. Mas o pessoal lá fora aprecia-nos, não é? Então, constantemente, hoje em dia, há buscar-nos para altos cargos, sobretudo para aqueles cargos em que não é para chatear ninguém, não é? Tipo, o Durão Barroso foi para onde foi, o António Guterres está onde está, o Freitas do Amaral também já tinha estado na ONU, agora vamos ter o António Costa. Há este lado de atração, não é? Somos internacionalmente sexys. Aliás, olha-se para o António Costa e vê-se que ele é sexy internacionalmente. Mas ele dá-se com toda a gente. Ele dá-se com toda a gente, do Orban à Meloni, à Ursula von der Leyen. E isso é, de facto, uma capacidade de... não sei se vocês já tiveram encontros internacionais, mas de facto os portugueses pertencem sempre aos grupos já tive, mas não desses que estás a pensar. Sim, mas também tem a ver com o facto de não fazermos mal a ninguém, não é? Sim. O ser pequenino ajuda. Sim, ser pequenino ajuda. Somos simpáticos, não é? Somos muito simpáticos. Eu acho que sim, somos simpáticos e por isso estamos invadidos neste momento até, não é? A quantidade. Existe o imigrante que anda a distribuir comida, mas existe hoje em dia também uma imigração de luxo que tem investido em Portugal forte e feio, e isso também vem de termos bom tempo, boa comida e das pessoas serem simpáticas. Claro. Creio que estamos a falar pouco de radicalismo, mas estamos simpaticíssimos. Está a ser incrível. Okay, vamos lá. Diz-me uma coisa, chateiam-te mais os radicais de esquerda por estarem tão longe da tua verdade ou os de direita porque estás constantemente a ser confundido com eles? A mim chateiam-me os radicais de todo o lado, do modo geral. Não é? O problema é que conforme tu estás mais à esquerda ou mais à direita, tendes a achar que os do outro lado são mais radicais do que os dos teus. Repare, eu acho que o radicalismo, à medida que envelheço, eu acho que o radicalismo, mais do que responder a determinadas convicções políticas, é uma derivação de características pessoais. Acho que o Homo sapiens, não é? Deus Nosso Senhor, quando fez o mundo, colocou esses radicalismos, tanto um pouco à esquerda como um pouco à direita. Há pessoas que têm esse tipo de propensão. E elas, de certa maneira, são necessárias. Eu aqui sou muito taoísta. Eu acho que nós vivemos numa espécie de equilíbrio entre conservadores, entre pessoas que querem que as coisas estejam... Deixa estar que está bem. E pessoas com um pendor mais revolucionário, mais radical, a dizer, não, temos que mudar isto. E eu acho que é no meio termo que se encontra alguns essa virtude. Eu, muitas vezes, para me classificar, eu uso um termo meio provocatório, que é, eu sou um radical de centro. Porque eu acho que o radicalismo de centro é aquilo que realmente faz diferença e faz falta. Quando eu uso aqui, nesse contexto a expressão radicalismo, quer dizer que não é para ficar no ramo-ramo. Porque tu às vezes quando tu falas em centro, parece que são sempre pessoas muito chatas
e que estão totalmente agarradas ao status quo e não querem mudar têm coisa opinião sobre nenhuma. nada, não Não, sei. e não querem, ou podem ter, mas não querem mudar coisa nenhuma, não é? Vão gerindo a cristaleira, não querem que a cristaleira abane para não ver se não se partem uns partos. palavras como estabilidade e Sim. unanimidade. Sim, e muitos comentadores na televisão que têm às vezes uma postura até que eu acho que é bastante hipócrita, porque utilizam grandes argumentos para basicamente manter as coisas como estão. Indignam-se pouco, eu gosto de me indignar com as coisas. Agora, acho que é preciso mudar, é preciso reformar, mas com pragmatismo e com sensatez. Que é aquilo que falta constantemente. Porque os nossos nós temos moderados que são chatos, ou então extremistas que são mais vivaços e cativantes, mas lá está, têm péssimas ideias. Mas num mundo cada vez mais polarizado, redes sociais e etc., onde é que o pragmatismo e a sensatez podem Qual é que é a rede social nascer? Onde é que podem nascer que para daqui a 10 ou 15 anos não estarmos a dizer que as coisas estão ainda piores? É assim, eu acho que as redes sociais... Não sendo só as redes sociais, mas... As redes sociais têm problemas, têm a ver com o algoritmo. E isso que é um desafio novo, o que é que se passa? O que se passa é que permites encontrar a tua tribo, que era uma coisa que tu não te acontecia, não é? Sei lá, eu quando era pequenino eu era um nerd, não é? E tu de repente, sei lá, gostas de um tipo de cinema obscuro da década de 70. Claro. Que tu não ias encontrar mais ninguém em Portugal. Mas de repente agora... Com a internet encontras uma comunidade de 500 gajos no mundo inteiro que por acaso gostam especificamente daquele tipo muito preciso de matéria. E é isso que faz as redes sociais. E, portanto, tu radicalizas-te porque encontras realmente muita gente que confirma as tuas opiniões. Agora, eu estou no tempo do Preca. A maioria silenciosa continua a dominar. Mas achas que continua a dominar agora? Mas achas que... Porque as próximas gerações vão viver com o algoritmo. Eu acho que continua a dominar sempre porque é aquilo que eu te estava a dizer. Eu acho que isto são questões biológicas, são questões antropológicas. Acho que aquilo responde, o radicalismo corresponde a um tipo de pessoa. É um tipo de sensibilidade. Depois tu vais mais para a esquerda ou mais para a direita. Mas eu acho que a moderação é uma coisa muito biológica. É ser atrás de casa, uma coisa desse género. Sim, eu acho que sim, é um pouco isso. Temos uma tendência para o discurso apocalíptico que muitas vezes é uma forma de vaidade. Porquê? Tu achas logo por acaso, tu acabaste de nascer, Pedro, numa época totalmente decisiva, porque vai ser a tua geração que vai acabar com o mundo. Vai destruir o mundo. A gente vai dizer, bom, destruir o mundo não é uma grande ideia, mas repara, é a tua geração. Nós somos importantes. Não somos apenas mais ali um fiozinho numa cadeia interminável. Não! Vamos ser nós que vamos acabar com o mundo. E isso é uma coisa um pouco ingênua. Não vais. Porque mesmo que o planeta aqueça mais 2 ou 3 graus e que haja inundações e que venha aí uma época, o que é que acontece? O ser humano adapta-se. Como sempre se adaptou nas idades do gelo que existiram, nas terríveis pestes negras que acabaram com uma percentagem brutal da população. E, portanto, as pessoas adaptam-se. Não somos assim tão importantes. E para quem gosta de ler, tu de repente estás a ler os gregos e os gregos estão a dizer, um filósofo grego qualquer, estes miúdos já não são como antigamente. Certo. E aqui consecutivamente vêm os romanos e acham que a civilização está perdida, vem a Idade Média, certo. e tu chegas a um ponto, tu percebes, és tu que envelhece e achas sempre que a geração que vem a seguir está perdida, mas nunca está, e os teus miúdos envelhecem, vão ficar parecidos contigo e vão se indignar com os seus filhos que já não são como eles, já não têm os valores como eles, já não trabalham da mesma maneira e de onde o mundo está perdido. Isso é um bocado parvo. Foi a conclusão sim. A toda a gente. Sim. Exato. Não, nem toda. Vês o wokeismo como radical, como progressista, ou é só mais uma moda importada tipo Halloween? Eu levo o wokeismo a sério, até porque, sabes, eu interesso-me por religião e até vou à missa. E a questão, a Bíblia é um tema que me interessa muito, o cristianismo me interessa muito. E qualquer pessoa que tenha o circuito da igreja, como os políticos têm o circuito da carne assada, quem tem o circuito do incenso, o wokeismo é brutalmente familiar. Eu conheci aquelas beatas e lutei contra elas dentro da igreja. Porque dentro da igreja tu tens os conservadores, hoje em dia são cada vez mais e querem a missa em latim. Depois tens uma facção mais progressista que acha que a igreja tem que ser outra coisa, que se tem que mudar, que não tem paciência para tantas coisas no Vaticano, que acha os abusos sexuais na igreja um escândalo sem nome, que não podem ser escondidos. Não é? E
Depois tens aquele pessoal realmente do cheiro do incenso, que era o típico rato de sacristia. E os wokeistas são ratos de sacristia que não notam, porque não têm a cultura, hoje em dia, religiosa, que lhes permitia detectar que eles cumprem todos os tipos. Não é só no seu radicalismo, na procura de penitência constante, na vigilância das palavras, não é? No desejo a que tu te arrependas em nome de um bem superior, sempre muito abstrato. Aquilo bate tudo certo. E isso, em vez de... irrita-me, por um lado, claro, mas eu... E é parvo, exato. Mas eu sou relativamente complacente com isso, porque muitas vezes são pessoas espiritualmente perdidas. O problema é que nós achamos, quando tu atiras Deus pela janela, e atiraste Deus pela janela de uma forma muito violenta, desde o tempo de Nietzsche e Darwin e Freud, aqueles que se chamam os filósofos da suspeita, que dinamitaram e destruíram totalmente aquilo que é a ideia de um Deus omnipotente, omnipresente, omnisciente, criador do céu e da terra e do mundo. E, portanto, há uma grande destruição dessa imagem de Deus. Com o avançar, e também com todas as falhas da igreja, as pessoas saíram, não é? Já ninguém vai à missa, já ninguém faz catequese, mas o que acontece é que tu não consegues viver sem algum tipo de religião, entendendo por isso uma espécie de olhar para algo que te transcende. E, portanto, tu tens constantemente que lutar por causas que transcendem a ti próprias. Não, tu não ficas satisfeito. Claro que é ótimo, nós ganhamos bem e temos uma boa vida e uma boa casa e férias, mas isso nunca te chega. Isso não te vai chegar, porque depois tu embates com o sofrimento a que ninguém escapa, que são coisas terríveis, que te abalam profundamente. E, portanto, tu precisas sempre de ter o olho em qualquer coisa, de aspirar a qualquer coisa mais. E, portanto, este wokeismo são estas espécies de religiões. Repara, são na verdade quase religiões pagãs que existiam até antes do próprio cristianismo. O cristianismo, o que faz quando se torna em cristianismo, é impor pela força uma religião única. E que todos nós, na Europa, nos adaptámos e aprendemos. Isso. Não é? Houve uma espécie de curso filosófico e teológico que toda a gente bebeu durante séculos. Isso acabou e, portanto, voltámos quase aos tempos dos romanos, de uma espécie de novo paganismo em que as pessoas de múltiplos, quando eu digo paganismo, no sentido de múltiplos deuses, não é? Em que as pessoas encontram qualquer coisa, não é? Uns é a hora Krishna, outros, as próprias igrejas se fragmentaram e o próprio, não é só o wokeismo, o próprio discurso ambientalista é isso, é tu transformares a terra no teu novo Deus, não é? E estás a destruir esse teu novo Deus. E parece-te radical isso? Parece. Que há algum tipo de ambientalismo é muito radical, ou seja, eu não sou um negacionista climático, ou seja, acho que o homem intervém na natureza, acho que tem que nos preocupar com todas as reciclagens e mais alguma, e com a nossa pegada de carbono, e é evidente que isso tem um impacto. Agora, não acho que o mundo vai acabar daqui a 50 anos, de todo, e acho que não podes nunca desprezar aquilo que é típico do humano, que é encontrar soluções para a porcaria que nós próprios fazemos. E isso tem sido sempre assim ao longo da história, arranjas, desenrascas, essa é a nossa grande vantagem, aprendes. E tens um grande problema, que eu às vezes que este pessoal não percebe, que é tu só consegues mudar radicalmente, já que é para falar de radicalismos, em situações de urgência. Isso é assim nas nossas vidas, em todos. Tu precisas... Tu viste isso no Covid. Quando chegaste... A Greta Thunberg deve ter ficado tão frustrada. Tantos exemplos no Covid, sim. A Greta Thunberg anda, coitadinha, aqueles anos todos ali a lutar. Isto é muito importante, temos que fazer isto, temos que fazer sacrifícios terríveis. Toda a gente, sim, está bem, ok. O pessoal preocupa-se e muda umas coisas. E sim, agora já temos três caixotes de lixo e não bebemos palhinhas de plástico e não sei o quê. Ok. Mas fazes micro-ações. De repente vem um Covid e tu dizes, se calhar vais falecer. Mesmo, mas não vais falecer daqui a 50 anos, vais falecer daqui a 5 dias. Bom, aí tu fechas o mundo. E é mas sem esse sentimento de urgência, não funcionas assim. E, portanto, a causa ambientalista tem que perceber também o que é psicologicamente o Homo sapiens. Porque é uma questão psicológica. É uma questão de urgência.
É uma questão de urgência, é uma questão da mente daquilo que é o nosso hardware. Tu não estás preparado para aquilo que é o sonho dos ambientalistas mais radicais, que é acabares totalmente com o teu modo de vida de uma determinada maneira, não é? Mudares radicalmente em função de qualquer coisa que tu vês que vai acontecer dali a décadas. Boa sorte. Não acontece. Correto. Pegando ainda nessa questão do wokeismo e de esquerda-direita, porque é que o radicalismo de esquerda é considerado mais fofinho que o de direita? É porque comer caviar no branche de fim de semana é mais cool do que ir à missa, por exemplo? A esquerda tem sempre tem sempre uma vantagem em termos de fofura, porque a fofura da esquerda é mais direta. Repara, dentro daquilo que são sei lá, as divisões básicas entre direita, esquerda, igualdade, liberdade, aquilo que a esquerda tem para oferecer é uma coisa mais imediata. Essa é a razão pela qual o comunismo, espantosamente, tu, por muito que te esforces, por muitos livros que tu escrevas, a dizer, não, espera aí, que ele ainda matou mais do que os fascismos. Matou mais gente. Quando somas a União Soviética, a China e a tudo... O livro negro. O livro negro do comunismo matou mais gente. E ainda assim, o fascismo, por exemplo, está proibido pela Constituição Portuguesa, mas não está o comunismo. E porquê? Porque quando tu vais ter com o Jerónimo de Sousa, que deve ser um senhor encantador, ele vai-te dizer que o comunismo, o que é o comunismo? O comunismo é quereres igualdade para as pessoas, é tu preocupaste com o trabalhador, não é? É quereres que aquelas pessoas tenham melhores condições de vida. E as músicas são incríveis. E as músicas são incríveis, sim. Eu devo dizer, sou bastante à esquerda a nível da música portuguesa, muito à esquerda. Também não sobra muito à direita. Mas... Fica no ouvido. Sim, fica e é boa música. E, portanto, há sempre ali um lado mais... É porque é mais imediato e, portanto, é uma coisa mais sexy. Pá, a direita está a dizer, não, mais liberdade, mais individualismo, mais... Mas repara, uma vez, eu até acho que foi num encontro do Instituto Mais Liberdade, eu fiz a metáfora do duche, fiz uma intervenção a explicar a metáfora do duche. Eu uma vez tive uma iluminação. Eu sei que vocês estão à espera da metáfora do duche. E eu estava a dizer que para mim, esquerda e direita, eu acredito mesmo nisto, esquerda e direita é um bocadinho como a torneira da água quente e da água fria. E, portanto, tu dizes a água está quente, a água está fria, precisas de abrir mais a torneira da esquerda, ou precisas de... Queres mais água quente ou queres mais água fria? E a resposta é, depende da temperatura da água. Às vezes a água está muito fria e precisas de aquecer. Outras vezes a água está muito quente e precisas de arrefecer. E eu acredito mesmo nessa dinâmica. Para mim, ideologicamente, esta metáfora do duche é mesmo eficaz. O que faz com que eu até ache que, politicamente, quando tu me dizes é de esquerda ou de direita, eu vou-te dizer em que tempo e em que lugar. Porque eu quero acreditar que no tempo da ditadura eu seria uma pessoa de esquerda, porque a direita era o Estado Novo. Claro. Como quero acreditar que eu nos Estados Unidos eu votaria neste momento Kamala Harris, nunca votaria em Donald Trump e, portanto, eu seria classificado como possivelmente uma pessoa de esquerda. Em Portugal, em 2024, eu sou uma pessoa de direita. Porquê? É porque eu acho que tu, em Portugal, precisas de ligar a água fria. Tu precisas de mais direita. Mas precisas só de direita? Não, chegas a um ponto... Não, calma. Porque a desigualdade também é um problema. Tanto a igualdade como a liberdade são valores positivos que ninguém nega, nem Claro. Certo? Não, ninguém nega. Não é nada radical isso. Sim. Não é nada radical. E a desigualdade pode ser um problema. A desigualdade hoje em dia é um problema. Agora, equilibra isso com liberdade. E neste momento, como a gente já explicou aqui, eu já expliquei aqui, em Portugal eu sinto que o que tu precisas ter é menos Estado, mais liberdade individual. E é por isso que eu digo, não, eu em Portugal sou de direita. Um bocadinho menos de Estado, se faz favor. Um bocadinho menos de Estado. Sim. Avançamos para uma última pergunta antes do desafio que tens para fazer ao João Miguel. Eu tenho um desafio para fazer ao João Miguel. Nem sabia. Vou para uma pergunta. Vou para uma pergunta. Vou para uma pergunta. Deixa lá ver qual é que é a melhor. Isso significa que eu falei demais e, portanto, tu estiveste a trabalhar e fizeste um guião dedicado. Todo. Peço desculpa. Vou para esta. Estamos há 20 anos a dizer às crianças que são especiais, a ensiná-las a ser mais tolerantes, mais inclusivas, e depois, se vimos, este é um caminho para evitar radicalismos, ou é a decepção, ou depois com a decepção de perceber como realmente o mundo funciona, eles ainda vão ser mais radicais?
Sim, dizer às crianças que elas são especiais, de um modo geral, como regra, nunca é boa ideia. Voltando à questão da religião, a religião interessa-me, isto daria também um outro podcast, não tem a ver com eu acreditar... Estás já convidado. Exato. Muito obrigado. Não tem a ver com qualquer esperança de uma vida depois da morte, ou aquela ideia de Deus todo-poderoso que eu estava a falar há pouco. Tem a ver com o facto de eu entender que a Bíblia é uma espécie de depósito de sabedoria secular que atravessa muitas gerações e que marca profundamente a nossa geração judaico-cristã. E é porque as histórias da Bíblia são boas que eu acho que a nossa civilização judaico-cristã chegou tão longe, porque aquilo é uma espécie de suporte de valores que guiam a nossa vida. E é por isso que aquilo me interessa. E eu, depois de muito tempo a meditar neste tema, é um tema que me fascina, se me perguntasses de que forma é que tu podes resumir a Bíblia para alguém, a um nível individual, a Bíblia serve para muitas coisas, mas a um nível individual, naquilo que é o teu comportamento, o que é que aquilo te ensina? Eu diria que te ensina basicamente duas coisas. Uma é que tu és sagrado aos olhos de Deus, no sentido em que tens o cabelo... Eu não tenho muitos coitados. Os cabelos da tua cabeça estão contados. Não é? Aquela ideia de que tu és algo precioso porque és filho de Deus, és feito à imagem de Deus, que é a base que depois vai dar dos direitos humanos. Vamos ver, os direitos humanos é uma secularização daquilo que é um pensamento cristão, não é? Mas isso, bem, enfim, isso é toda uma outra conversa. E é uma base muito forte para, por exemplo, acabar com a escravatura, para defender aquilo que é realmente uma profunda igualdade entre as pessoas, não é? Que hoje em dia parece uma ideia óbvia. E eu sem ler, estou convencido que o Corão faz exatamente o mesmo. Eu não conheço o Corão assim tão bem. Existem ainda hoje civilizações... Princípios fundamentais. Em algumas religiões não é assim. Tu tens, por exemplo, sistemas de castas, ainda hoje em dia em sociedades. O sistema de castas diz que as pessoas não são iguais. Se tu estivesses no tempo dos romanos e dissesses que tu tinhas o mesmo valor que um escravo, ou que um cidadão romano tinha o mesmo valor que um bárbaro, qualquer pessoa ia achar que tu és maluca. Portanto, esta ideia, que hoje em dia parece uma coisa óbvia, é uma ideia radical. É uma ideia radical. Mas ensinamento número 1, tu és sagrado aos olhos de Deus, isso significa que tens uma dignidade intrínseca. Ensinamento número 2, tão importante como o primeiro, tu não és Deus. Tu não és Deus. E isso é um combate àquilo que é o nosso maior desafio, que é uma espécie de narcisismo incontinente. Isso está desde o pecado original, não podes tocar, não podes comer o fruto da árvore proibida, à Torre de Babel, que cada vez que tu tens na Bíblia desafios em que tu tentas te aproximar de Deus ou colocar-te no lugar de Deus. E isso é um convite permanente a uma espécie de modéstia. E isso é fundamental. Portanto, quando tu estás a educar os teus filhos, são mesmo duas coisas muito importantes que tu tens que lhes passar. Primeiro, eles têm que sentir que são amados, como é evidente, e que nós gostamos deles, mas eles não se podem achar a última Coca-Cola do deserto, não se podem achar mais que os outros. E isso, para mim, é mesmo realmente importante. Portanto, a ideia de que vocês são muito especiais, eles são especiais como qualquer ser humano é muito especial. Portanto, sim, é como os pais dizem, não, nós gostamos muito... de cada um de vocês, amamos imenso. Eu tenho 4 filhos, mas como sou um verdadeiro profissional, fiz 2 rapazes e 2 raparigas. Portanto, eu posso lhes dizer, tu és a minha filha mais velha favorita, tu és a minha filha mais nova favorita, tu és o meu filho mais velho favorito e tu és o meu filho mais novo favorito. E não estou a mentir. Exato. E é esse o sentimento que a gente tem que passar aos nossos filhos. Mas e depois a dizer, mas tu não és nada mais do que aquele tipo que está ali a viver na rua à noite e não tem onde dormir. Essa decepção muitas vezes até os leva para essa frustração tão grande. Pronto, está-se a começar a ver essas primeiras gerações a chegarem ali aos 20 anos e ouvem-se as histórias dos pais que vão à faculdade pedir a revisão de nota, ouvem-se as histórias dos pais que vão às entrevistas com os filhos. Isso é um bocado... Tu aí tens uma geração que tem a ver também com aquilo que nós estamos a dizer. Eu acho que tens uma geração... Isso tem a ver com a família e com aquilo que é também uma fragmentação da família. Por boas razões, porque tu colocaste o amor nas relações. Sempre uma boa razão, tu colocaste o amor nas relações e ao colocares o amor no casamento, tu complicaste o casamento. Ou seja,
Como ele está baseado no amor. Se puderes pôr isso por escrito. É mais sim, porque hoje em dia é impensável acho eu, para qualquer um de nós dizer, pai, deixa de amar esta pessoa, eu não vou continuar com ela. O problema é os filhos, não é? Isso para os filhos é complicado. E tu tens uma percentagem gigantesca de divórcios, já vão para aí nos 50%. E isso significa que os miúdos vivem muitas vezes em lares separados. Não é bom para os miúdos, evidentemente. E isso faz com que também muitas vezes nesta geração, sobretudo os rapazes, sabes, isso é toda uma outra conversa, porque muitas vezes fala-se dos direitos das mulheres. Eu acho que os homens estão muito perdidos, os miúdos muitas vezes muito perdidos, porque por razões wokeistas e todo outra, já há uma ideia de masculinidade que está muito posta em causa e eles ficam meio perdidos naquilo. E acho que há uma falta de figuras paternais. E muita gente anda à procura disso. Já que falamos em figuras, e se calhar para fechar aqui com o radicalismo, quem é que são para ti, se puderes nomear 2 ou 3 figuras, as figuras mais radicais em Portugal? Mais radicais? Sim. Se a gente pudesse olhar para Portugal, está aqui há aqui um espectro de radicalismo neste ou naquele. A pessoa mais radical, numa perspectiva política, digamos assim, é claramente André Ventura. O problema do André Ventura é que nós temos a sensação, muita gente, que aquilo é um radicalismo encenado, que é ele nem não acredita em metade daquilo. É um balão, daquilo. quando rebentas o balão depois não há nada. Que ele não acredita em metade daquilo, mas se calhar com o tempo depois passa a acreditar. Mas no entanto é uma espécie de teatro que ele faz porque encontrou um nicho de mercado e é esse nicho de mercado que ele está a ocupar por razões de poder. A sensação que às vezes tenho é que se esse nicho de mercado não estivesse à direita e estivesse à esquerda, ele também estaria a ocupá-lo. É mais um desejo de poder do que propriamente não vejo nele uma sustentação ideológica, o que funciona até contra o Chega. Noutras alturas foi pessoas à esquerda, mas hoje em dia o Sr. António Costa abafou muito a esquerda. Também eu acho que o PS se deslocou para a esquerda. E com isso comeu parte do bloco. O PCP com o andar dos tempos está a perder muita tração. Portanto eu diria que neste momento o radicalismo, esse tipo de radicalismo, de facto politicamente organizado, está mais à direita. E depois tens muito radicalismo, tens radicalismos à direita, tens radicalismos do pessoal que anda a tirar tinta verde para cima de ministros e a estragar quadros sim. Mas enfim, mas lá está. É um radicalismo assim em Portugal de brandos costumes. Certo. É um radicalismo de brandos costumes. Tu escreveste recentemente sobre o André Ventura os tais 5 passos para ser um fenómeno político. O primeiro passo era escolher um tema sensível, o segundo era dizer coisas que ninguém se atreveu a dizer. Isso era para prevenir os incautos ou aconselhar a fórmula aos moderados? Eu acho que os moderados têm que abrir os olhos. Às vezes existe uma espécie de tentação para ignorar problemas que estão aí à frente e que às vezes às vezes são purpuridos bem intencionados, porque tens medo de discriminar pessoas, tens medo de acicatar isto aqui, mas estás a fechar os olhos a problemas evidentes. Portanto, sim, os moderados precisam de estar mais em contacto com os verdadeiros problemas que as pessoas têm, mas não cair na linguagem de Ventura e do Chega. Aquilo não faz bem a ninguém. Aquilo, a linguagem do Trump, aquilo não. Bolsonaro, etc. Evidentemente que há uma degradação do espaço público. Agora, regressando ao meu discurso do 10 de junho de 2019, repara que foi o ano em que o Chega foi fundado. Quando eu dizia... Foi fundado como Chega porque já era Basta ou foi o Basta? Sim. Não, acho que foi mesmo quando passou de Basta para Chega. Okay. Esse dê-nos alguma coisa em que acreditar é algo muito importante. Ou seja, tu entraste numa espécie de ramo político. E é uma má moderação, é uma moderação pantanosa. Transformaste isto num pântano. E, portanto, o Ventura não nasce de geração espontânea, nasce por uma razão. É verdade que não é um fenómeno só português, está a passar-se um pouco por toda a Europa. Portanto, há uma crise das democracias liberais que tem a ver com uma outra coisa, que é... eu falei muitas vezes do Homo sapiens e da nossa drive biológica. É uma pergunta que se calhar pode ficar, que é até que ponto nós necessitamos de tempos de urgência, e quando esses tempos de urgência não existem, não sabemos bem o que fazer. Ou seja, tempos de urgência, guerras, catástrofes, em que nós de repente somos acordados e de certa maneira percebemos aquilo. Lá está, tens uma espécie de choque radical e brutal em que tu és obrigado a confrontar-te com a vida na sua forma mais dura e mais pura, e quando não tens isso ao longo de muitas décadas,
parece que existe uma espécie de nostalgia da tragédia. É uma coisa muito estranha. A verdade é que os ingredientes todos... As coisas degradam-se. Os ingredientes todos para esse conflito, se olharmos, e cá está, é o benefício de ouvir o resto da história, antes dos grandes conflitos houve sempre um grande avanço tecnológico ou uma necessidade... Quando falamos da Guerra Civil de Espanha, estava-se a testar ali máquinas que depois seriam fundamentais, mas já se sabia que aquilo existia, portanto, estava tudo com vontade de brincar aqueles brinquedos novos. Sim. E eu sinto que isso agora acontece muito com estes AIs, com toda esta revolução tecnológica. Ainda não houve a verdadeira guerra que experimentasse isto. Tu achas que isso vai ser esse catalisador? Não sei, não consigo fazer essa previsão, mas sei que nós neste momento contamos 80 anos de paz na Europa, enfim, que foi interrompido pela guerra da Ucrânia. Mas vamos lá, dos Urais para cá. Sim, houve pequenas... Houve conflitos dos Balcãs, é verdade, mas guerras que devastassem o centro da Europa, tu de repente já levas 8 décadas sem isso acontecer, que é um recorde universal. É possível que de repente haja uma espécie de estranha atração do abismo. E se entrarmos agora na sede do PCP, dizem que continua, porque não há guerra nenhuma. Não há guerra. Terminamos com o teu preferias? Pode ser. Bem, a pergunta é esta. Sim. Preferias um governo de minoria relativa do PSD exposto aos apetites de PS e Chega, ou uma legislatura estável de direita, mas em que o Gyökeres não saía do Sporting? Eu não tenho a menor dúvida de escolher, sabes que não é para mim. Tu fizeste-me essa pergunta malévola porque sabes que eu sou do Benfica e sócio do Benfica, mas eu vou-te dizer o que é que acontece lá em casa. Ui, pronto. Eu estou a torcer pelo Sporting, porque para mim o mais importante não é o Benfica ser campeão, é Rui Costa ser corrido da presidência do Benfica. Estamos a terminar com uma polémica radicalíssima. Estou a adorar. Não, sabes porquê? É a mesma razão pelo qual eu não gosto que Augusto Santos Silva seja presidente da Assembleia da República, que Pedro Silva Pereira tenha sido vice-presidente do Parlamento Europeu, ou Carlos de Carvalho seja agora o presidente da Comissão Independente da RTP. É porque eu acho que as pessoas têm que pagar politicamente pelas asneiras que fazem e pelas companhias que escolhem. E Rui Costa não pagou. E das duas uma, tendo em conta o que o Luís Filipe Vieira fez no Benfica, ou ele é cego ou é incompetente. Qualquer uma das hipóteses desqualifica-o para presidente do grande Benfica. Para mim está mais do que respondido. Se fiquei feliz, não, mas está mais do que respondido. João Miguel, muito obrigado. Nada, foi um gosto. Foi mais um episódio do Que a Casa Gasta. Voltamos no próximo. Um podcast do Instituto Mais Liberdade, que está no YouTube e em todas as plataformas de podcast. Obrigado. Até à próxima.